ministrei sobre a parábola do bom samaritano, né? Questão de amor ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. E essa semana foi um pouco conturbada, né? A nível mundial. Tivemos aí os ataques a Israel, o qual a mídia, de maneira mentirosa, diz que Israel que é o mal, mas Israel está apenas se defendendo. Não entendo isso. Mas aí tivemos ataques a Israel, tivemos terremotos na Indonésia, terremotos na Índia, tivemos terremotos no Pará, não sei se vocês ficaram sabendo. Teve um terremoto de grau 4.5 na escala Richter, a 200 quilômetros de Belém, no município lá. Pandemia aí, né? E essas coisas nos levam logo a pensar no quê? Na questão do fim dos tempos, não é? Porque está exatamente seguindo ali a cartilha, a fórmula. Guerras, rumores de guerras. Guerras em Israel, né? Em Israel. Rumores de guerras, terremotos, pestes. Violência em toda parte. O amor se esfriando, como eu ministrei no domingo, na quinta. Nessa semana, né, eu estava até conversando ontem eu estava conversando com a tia Socorro sobre essa questão. Aproveitando até, abrindo um parênteses, em algumas quintas-feiras eu elogiei o Biel, porque o Biel sempre é o primeiro a confirmar a presença no culto, né? Eu quero elogiar a tia Socorro. Talvez alguns aqui nem conheçam a tia Socorro, mas desde o momento que a gente começou a fazer as transmissões, a tia Socorro não perde um culto pela live. E ela assiste, ela comenta, depois eu posto a pregação, ela assiste de novo e comenta de novo, todo o tempo. Uma pessoa que mesmo, está vendo? É como eu falo, mesmo distante, está em plena comunhão com a igreja. Claro, tem toda a questão da saúde, de vir até aqui, é arriscado, mas ela está ali firme, assistindo. E eu estava conversando com ela sobre essa questão de como o mundo está brigando um com os outros. As pessoas estão brigando demasiadamente. É famílias brigando, é irmãos brigando, por diversos motivos. Um dos principais que vem à mente é a política, claro, que até porque é um dos maiores motivos, mas em todas as coisas, parece que a gente está uma pilha de nervos. A qualquer momento a gente quer brigar, a qualquer momento a gente quer nos defender, a qualquer momento a gente quer atacar. Isso também é sinal do fim dos tempos. E é sobre isso que eu quero falar, que eu quero entrar nessa noite. De certa forma, até uma continuação da ministração de quinta. Amém? Queria convidar vocês a abrirem lá em Mateus, capítulo 24, que é um capítulo justamente que fala acerca do fim dos tempos. Os discípulos começaram a questionar Jesus acerca do fim dos tempos, até porque ele tinha falado sobre a destruição do templo, que ele iria destruir o templo e em seguida iria reconstruir. E aí ele começa a conversar com os discípulos dele. Vamos ler aqui na versão, nova tradução da linguagem de hoje. Cadê o Pedro? Pedro. Eu acho que aí está na NVT. Deixa só meu assistente chegar. Eu vou lendo aqui, depois ele vai colocar aí. Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Estava se referindo à questão do fim, à questão da destruição. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E entregarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas e notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores na terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de um parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos.
todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade, em outras traduções, o pecado, vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho a toda a humanidade. E então virá o fim. Queridos, está muito claro a situação. Você lê isso, não precisa nem de explicação. Está ou não está acontecendo todas essas coisas nos dias de hoje? Tremores de terra, guerras e rumores de guerra. Vejam bem que não é só a guerra, tem aquela coisa ali meio que declarada, não declarada, guerras, rumores de guerra, fome, peste, a maldade se multiplicando, o pecado aumentando e o amor esfriando. Que é justamente, como eu falei, continuando a ministração de quinta-feira, é o foco aqui dessa noite, que é o versículo 12. O pecado aumentará tanto que o amor se esfriará de muitos. E queridos, a gente vê isso em todas as esferas. A gente vê isso nos nossos relacionamentos familiares, irmãos brigando com irmãos, porém emotivos, pai brigando com filho, filhos se rebelando contra os pais, filhos, a gente pega no Twitter aí, né, entra em coisas adolescentes, trocentos filhos dizendo que odeiam seu pai, que preferiam não ter nascido, irmãos brigando com irmãos, enfim, toda sorte de briga entre pessoas, nos nossos relacionamentos familiares, e não só no relacionamento familiares, na igreja também, irmãos brigando com irmãos por causa de pensamentos diferentes. A gente pega, queridos, infelizmente, a gente anda por aí, as igrejas estão ficando cada vez mais vazias, e não é, está ficando vazia porque estão acompanhando pela live, não, é porque as pessoas estão esfriando o seu amor para com Deus também. Pode analisar, as igrejas sérias estão ficando vazias. Não digo daquelas igrejas neopentecostais, da teologia da prosperidade, etc. Mas não, as igrejas sérias, nós sabemos quais são, estão ficando vazias. A sociedade, em geral, está caminhando para cada vez mais ficar uma sociedade individualista, que não pensa no próximo, que só pensa nos seus próprios interesses. Aí vem a questão, por que isso acontece? Por que o amor natural humano está se esfriando? Isso amor até pela própria vida, pessoas com comportamentos que sabem que são prejudiciais, o aumento da taxa de suicídios, por exemplo, pessoas com comportamento de mutilação, sabemos que isso daí também tem um viés doentio, mas também prova o quê? Prova que aquela pessoa não tem nem amor para com ela mesma. Por que tudo isso acontece? Será que é Deus aí sendo determinista, dizendo, não, nessa época eu vou esfriar o amor deles naturalmente? Não. A Bíblia fala claramente do porquê que isso está acontecendo nos nossos dias. Por causa da maldade, por causa do pecado. O pecado tem ou não tem aumentado cada vez mais na nossa geração? Coisas absurdas coisas quase que inimagináveis, têm sido feitas aí, com crianças, entre pessoas em geral, verdadeiros absurdos. A maldade, o pecado tem aumentado. E eu até destaquei aqui um pecado que seria o cerne de toda essa questão do esfriamento do amor, que seria, ao meu ver, como eu até falei lá no início, né, mas isso aqui é um sinônimo dele, o egocentrismo. O ser humano cada vez mais quer colocar a si próprio como centro de tudo, como centro de tudo. Que é totalmente, a gente pode chamar o egocentrismo também do que a Bíblia fala lá da soberba da vida.
Lembra lá que ela fala das três? Tem a soberba dos olhos, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é essa soberba da vida? O que é esse egocentrismo? É eu querer ser o centro de tudo. Tudo tem que girar ao meu redor. Que é totalmente o oposto da abnegação, da empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é sentir o que o outro sente, que é eu colocar os meus interesses abaixo do interesse do outro. Ah, mas pastor, mas isso é um absurdo, isso é celeso. Não, isso é cristianismo. A gente vai ver mais adiante. Porque é princípio. Quem quiser ganhar a sua vida, vai acontecer o quê? Vai perder. Só que o ser humano, ele insiste nisso. Ser o centro de tudo. Está todo o tempo ali, tudo girando ao meu redor. E por isso que o amor vai se esfriando. Eu até anotei aqui, o fato do porquê estamos cada vez mais sem amor, é porque tem aumentado o egocentrismo no nosso meio. Por que eu brigo com o meu irmão? Por que eu fico de mal com o meu irmão? Sei lá, pensamentos diferentes, vamos supor. Porque eu acho que a minha opinião é melhor que a dele. Porque eu acho que só o que eu falo vale. O que ele vale é ignorado. Vocês percebem o que está acontecendo aí numa situação dessa? Eu estou me colocando como superior àquela pessoa. Eu estou em cima, você está embaixo. Minha opinião vale, sua opinião não vale, eu lhe ignoro. Isso está ou não está acontecendo na sociedade em geral? Uma sociedade cada vez mais dividida, onde ninguém consegue mais tolerar um pensamento diferente. Eu sou A, não, mas eu também gosto do B. Não pode. Está errado. Briga, separação, desunião. Na igreja a mesma coisa. Ah, não, vou sair dessa igreja. Sair dessa igreja, pastor não é legal, pastor não prega bem. Não concordo com isso. Eu acho que aquilo está errado, aquilo está errado. Transpondo, o que esse comportamento quer dizer? Eu estou mais certo do que todos. A igreja não me merece lá dentro. Porque eu estou certo, então eu vou atrás de algo que concorde comigo. Por isso, queridos, que está cheio de igrejas hoje em dia, que não pregam o verdadeiro evangelho. Porque é como se tivesse se juntado um amontoado de gente, que não concorda com algo, aí vamos montar a nossa igreja. Questão da homossexualidade, um exemplo. Hoje não tem várias igrejas aí, que tem pastores homossexuais, etc. Por quê? Olha, eu não concordo que o cristianismo diz que a homossexualidade é errado, não concordo, então eu vou sair, porque a minha opinião é que vale, a minha opinião é superior à opinião dos outros. Aí se junta um monte, forma uma igreja inclusiva, aceita todo mundo. Vocês percebem? Tudo isso é por quê? Porque cada vez mais o homem está querendo se colocar no centro. E esse centro deveria pertencer a quem? A Deus. Começou lá no Jardim do Éden. Deus fala uma coisa, o homem escolheu que ele queria ser o dono de tudo. Queria ser o dono dos seus pensamentos, queria ser o dono do seu poder de decisão. E o que aconteceu? Foi tirando Deus e colocando ele ao centro. E o problema é esse, que quanto mais os tempos passam, mais ficará pior, queridos. Não adianta eu vir querer aqui iludir todo mundo dizendo, não, vai ficar bom, vai ficar legal, o mundo vai mudar para melhor. Não vai, queridos. É daqui para pior. É daqui para pior. Daqui para pior. Pastor, mas isso é muito triste, isso nos causa desesperança. Mas não é para nos causar desesperança. Porque nós não pertencemos mais a esse mundo, queridos.
O mundo ficará pior, sim, claro, mas nós seremos diferentes. Porque as nossas crenças, as nossas bases, elas não estão centradas neste mundo. Elas estão centradas naquilo que é eterno. Elas estão centradas naquilo que nunca vai passar. E é triste, né? Porque, por exemplo, como eu falei, essa questão do egocentrismo, essa questão do se colocar no centro, contaminou muitas igrejas, querido. Muito as igrejas. Demais. Hoje, nós vemos diversos aí, líderes espirituais, pastores em geral, que por causa da sua ideologia, por assim dizer, por causa do seu pensamento, para agradar pessoas aqui nessa terra, rejeitam o mandamento de Cristo e se agarram aos seus próprios interesses. Cristãos estão colocando cada vez mais as suas paixões pessoais na frente do mandamento de Deus. Qual é o mandamento que eu estou falando aqui? Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento ou não é? Você se ama? É para se amar. Senão a gente tem que começar a tratar esse negócio, esse amor próprio aí. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas vocês concordam comigo que cada vez mais, parece que nós mesmos cristãos estamos estamos expulsando cada vez mais essas pessoas que eram para ser amadas do que atraindo elas? A Bíblia, o Senhor Jesus nos manda amar. Só que às vezes nós preferimos entrar em guerra, entrar em contenda, bater de frente. Queridos, bater de frente não é coisa de cristão. Não é. Ah, não, mas eu acredito nisso. Está errado. Bater de frente não é coisa de cristão. Ainda mais com aquele que na verdade precisa de misericórdia. Precisa de misericórdia. Só que aí não, a gente prefere afastar cada vez mais essas pessoas. Eu não estou falando que a gente vai concordar com o erro, mas eu estou falando que nós como cristãos devemos ser exemplo de paz e amor para com todos. Agora, queridos, a gente vê, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês podem até saber já quem eu estou pensando, porque eu já falei, mas tem pastor famoso aí, que você olha para ele, é cara de ódio, só sabe brigar. Por um tempo até foi necessário, mas parece que não se desvinculou mais daquilo. Olha para a pessoa, vê que é um sinônimo de raiva, sinônimo de ódio, para com todos. O que ele está fazendo? Está afastando cada vez mais aqueles que era para atrair para a igreja. Como eu estou falando, a igreja não deve concordar com o erro com o que aquela pessoa, qualquer pessoa faz, mas a igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Nós cristãos temos que ser em nós mesmos um lugar de acolhimento. Como eu falei na quinta-feira, lá a questão do samaritano. O samaritano viu a pessoa ferida. Os outros, o sacerdote e o levita, passaram pelo lado, se desviaram dele. Mas o samaritano foi lá e cuidou dele, cuidou dos ferimentos dele. Ao nosso redor, queridos, tem várias e várias pessoas feridas também. Pessoas que às vezes estão ali necessitadas de algo. E quando eu digo algo, eu não estou falando de algo, dinheiro. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que estão precisando ouvir apenas uma palavra de ânimo. E nós como cristãos, querido, devemos assumir isso. Essa palavra de ânimo tem que sair da gente. Esse auxílio tem que sair da gente. A igreja tem que ser um exemplo de um lugar de acolhimento. Lugar de acolhimento. Hoje mesmo aconteceu um caso aqui, o Diogo estava comigo, alguns irmãos estavam vendo. Uma pessoa desesperada, que aconteceu N coisas aí com ela e estavam procurando matar ela. E ela estava tentando fugir. Só que antes dela fugir, ela queria aceitar. Aconteceu ainda agora aqui. Queria aceitar Jesus, porque ele não sabia se ia chegar vivo onde ele estava. Ainda agora. As pessoas têm que ver a igreja assim, como um lugar, poxa, eu estou perdido no mundo. Ninguém me aceita, o que eu vou fazer?
eu sei que na igreja eu posso ter socorro. Eu sei que com os cristãos eu posso confiar. Mas o problema não, o cristão hoje em dia quer saber de brigar com Deus e o mundo. Deus e o mundo, né? Porque é o dito, como diz o ditado. Mas não, queridos, que isso mude nas nossas vidas. Nós não temos que ser conhecidos como raivosos. Nós temos que ser conhecidos como agentes de paz. Olha, eu gosto de falar com fulano, porque quando eu falo com ele, eu sinto paz no meu coração. Eu gosto de conversar com fulano, porque a gente conversa sobre tudo, e ele me traz confiança, me traz certeza. Eu gosto de conversar com fulano, porque sempre ele fala de Cristo para mim, e eu sinto paz. Às vezes eu só estou precisando disso, ele vai lá e fala para mim. Nós temos que ser esses agentes, querido. Nós temos que ser. A gente canta, né? Eu até citei isso na quinta-feira, que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Sabe como a vontade do Senhor é feita aqui na terra? É através de nós. Mas como que Ele vai ser um Deus de amor, se nós, seus seguidores, somos agentes de ódio? Se nós queremos trazer a paz, trazer a alegria, trazemos contenda. Como? Não tem como. Aí o que acontece? As igrejas estão vazias, ninguém quer mais se converter. Claro. O pessoal olha o cristão, olha aquele cristão, eu vou querer ser igual a ele? Não vou. Queridos, mais do que as palavras, o nosso testemunho conta, queridos. Conta infinitamente mais. Já dizia o ditado popular, porque uma ação vale mais do que 1000 palavras. Você pode ser cheio de discursos, mas se com a sua ação você não demonstrar isso, acabou. Uma ação vale mais que 1000 palavras. Nós temos que mudar a nossa maneira de agir, queridos, nos lugares em geral. Temos que mudar. As pessoas têm que ver um referencial em nós. Referencial de paz, de alegria e principalmente de amor, queridos. Porque Deus é amor. Mas que está tão esquecido isso. Deus é amor, não, Deus é amor é só o nome de uma igreja. Não, isso é bíblico. Nós não podemos ser agentes de ódio, queridos. Nós não podemos ser agentes de ódio. Porque pensa só, se isso está dentro das igrejas, quanto mais fora na sociedade, se entre os cristãos já há esse ódio, imagine a sociedade como é que está. Por isso que hoje a gente vê a sociedade discutindo a partir de que idade se pode matar bebês, por exemplo, questão do aborto. Pode abortar com 3 meses, pode abortar com 8, pode abortar pode abortar até 9 meses, para você ver o absurdo que está. Essa falta de amor. Que é exatamente o que eu estou falando. Se na igreja está assim, lá fora está muito pior. E nós não podemos nos parecer com eles lá fora. Nós temos que ser a diferença. Porque isso, a sociedade começa a discutir coisas absurdas. Como eu dei exemplo aí da questão do aborto, né? A relativização da vida humana. O que é isso? É não dar valor à vida humana. Acontece um crime, ninguém liga para a vítima. Ninguém liga para a vítima. E ao mesmo tempo, é 2 grupos, né? Ninguém liga para a vítima, e ao mesmo tempo tem aqueles que querem matar a pessoa que fez. Aí, em vez de ter uma morte, vai ter 2 mortes agora. Parece que virou de novo olho por olho, dente por dente. Queridos, olho por olho, dente por dente, já acabou essa época. Já acabou há muito tempo. Está com uns 2000 anos aí. Já falei aqui uma vez, né? Coisa absurda, bandido bom é bandido morto. Isso é absurdo. Sou cristão e concordo com isso? Revisa seus conceitos, que cristianismo não é isso. Revise seus conceitos. Olho por olho, dente por dente, passou há muito tempo. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. Caramba, se o nosso Deus é um Deus misericordioso, por que nós que somos seguidores dele temos que ser pessoas odiosas? Não tem lógica, queridos. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque senão, os 2 mandamentos mais importantes, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante é esse: ame ao próximo como a ti mesmo. Essas coisas que eu falei, combinam com amar ao próximo?
Não combinam. Ah, mas ele errou. Sim, você nunca errou também? Mesmo falar de Jesus, quem não errou que atire a primeira pedra. Ah, mas eu não errei como ele errou. Egocentrismo, soberba da vida, aparecendo aí de novo. Mas tá bom, pastor. Tá bom. Você falou aí o que não é para ser. Mas o que Deus quer que nós façamos? Como Deus quer que a gente haja nesses casos? O que é para fazer? Quero convidar você a abrir lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Quando abre aí, não é porque, só concluindo o raciocínio, queridos, como eu falei, a sociedade é daí para pior, porque sempre um abismo vai chamar outro abismo, um erro vai chamar outro erro, um buraco vai chamar outro buraco, e por isso nós temos que agir diferente. E como agir diferente? Está aqui Filipenses, coloca lá, Pedro, Filipenses 2, 3, está em qual linguagem aí? Nova tradução? Beleza. Não façam, olha aí, ó. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, e considerem os outros superiores a si mesmos. Está vendo? É total oposto do que a sociedade prega, no geral. Se quer ser uma boa pessoa, seja humilde. Considere também o que, claro, você não precisa concordar com tudo, mas você não vai brigar. Nada, em outras versões, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não, esse é meu time, eu torço para esse é o que eu gosto. Não, nada façais por partidarismo ou vanglória, ou como diz aqui a versão, nada faça apenas visando seu interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogio, mas sejam humildes, e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Bem claro, primeira coisa que a gente tem que trabalhar no nosso coração, questão da humildade. Questão de ver que aquela outra pessoa ali, ela é uma vida, e ela merece respeito. Pelo menos de igual. Olha, a palavra do Senhor, às vezes ela é meio radical, né? Ela fala até para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Mas, agora, pela dureza do coração, se a gente considerar por igual, já é um avanço. Pela dureza do coração, já que superior é difícil. Considere os outros igual a você. Igual a você. E principalmente aqui o versículo 5, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E ele vai falar acerca da humildade de Cristo. Mas, quer ver outro lugar onde mostra bem a forma de pensar de Jesus? Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus está aqui na continuação do sermão do monte, né? E Jesus fala assim, ó: mas eu digo a vocês, analise bem o texto é muito claro, queridos, e ainda mais na versão, na tradução da Nova Linguagem de hoje, o texto é bem claro. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos, e façam bem para os que odeiam vocês. Aí já quebra um pouco as nossas pernas, né? Amem aos seus inimigos, façam bem para aqueles que odeiam vocês, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam, e orem em favor daqueles que maltratam vocês. A gente tem que parar com essa tendência de querer quase que a morte da pessoa que é contra nós. Não, odeio ele. Para nós, vamos lá, cristãos de direita, né? Às vezes, a gente às vezes não pensa assim, se o Lula morresse, queridos, que absurdo. Eu confesso, já teve esse pensamento, poxa, às vezes seria tão mais fácil. Mas não, queridos, ame os seus inimigos, ame aqueles que os perseguem, ame aqueles que os amaldiçoam.
Esses mais extremistas aí do outro lado, da esquerda, eles não odeiam os cristãos? Qual é o nosso papel? É odiar eles também, bater de frente? Não, é pagar o mal com o bem, orar por eles. Sabe por quê, Jesus? Isso é interessante. Foi um pastor que eu ouvi, não sei se foi o Ezequias, não sei quem foi que falou isso, mas isso bateu aqui. Sabe por que Deus manda a gente orar pelos nossos inimigos? Experimenta orar por alguém e não querer o bem da pessoa. É complicado, porque você vai orar para que Deus abençoe ela, e no fim, todos nós temos o desejo intrínseco de que a nossa oração seja atendida. E por eu orar para que Deus abençoe ela, acaba que eu começo a torcer de fato pela benção dela. E o ódio cai. Orem pelos seus inimigos. Orem em favor daqueles que maltratam vocês. Versículo 29. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira o outro lado para ele bater também. Falando, a Bíblia é pesada às vezes. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa de vocês. E, quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com vocês. Nós não gostamos de ser bem tratados em qualquer lugar que a gente vá? Não gostamos de ser bem recebidos? Não gostamos de ser bem-vindos? Da mesma forma, tratem os outros como, Perdi. Qual o versículo que está, Pedro? 31? Façam os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam, atenção aqui, se vocês amam somente aqueles que o amam, o que estão fazendo demais? Se você gostar apenas das pessoas que concordam com você, grandes coisas. Todo mundo faz. Você não tem nenhum mérito por causa disso. É muito fácil eu gostar de quem fala a mesma coisa que eu. É muito fácil eu andar junto daquele que fala igual a mim. Aí na bolha, né? A bolha ali, vou ver só essas coisas. É muito fácil. Versículo, Pedro. Se vocês amam somente aqueles que o amam, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem, o que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, Bíblia é pesada às vezes, que vão lhe pagar, perdi de novo, é porque está pequena a letra. Versículo, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos, e façam o bem para eles. Emprestem, e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai tem misericórdia de vocês. Nós erramos infinitamente, não é verdade? Nós lutamos para não errar, mas erramos. E Deus não tem misericórdia de nós, dos nossos erros. Às vezes tomamos decisões erradas, às vezes pensamos coisas erradas, e mesmo assim Deus sempre está aí tendo misericórdia de nós. Da mesma forma nós devemos ter misericórdia daqueles que são nossos inimigos, daqueles que pensam diferente de nós, daqueles que hoje estão em erro, daqueles que hoje estão à parte da sociedade. E assim nós seremos verdadeiramente cristãos. Eu sei que você pode estar até perguntando aí, pastor, e o senhor, e você? Você consegue? Você é assim? Sinceramente, ainda não. Eu luto. É igual Paulo fala lá, né? Eu acho que é Filipenses 3,12. Coloca aí, Pedro. Filipenses 3,12. Acho que é esse. Olha aí, Filipenses 3,12. Não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero, que eu já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus.
Não que eu tenha alcançado essas coisas que eu acabei de pregar para vocês, a pregação bate e volta. E eu creio também que muitos não alcançaram isso, essa perfeição toda. Mas o que nós devemos fazer? Lutar por isso, desejar por isso. É uma luta e é uma constante. Perseverar nisso, orar pelos inimigos, orar por aquelas pessoas que lhe fazem mal, orar pelos que lhes perseguem, ter compaixão daqueles que estão ao seu redor, não desprezar aquele só porque é diferente de você ou pensa diferente de você. Porque foi para isso que Deus nos chamou, querido, para espalhar o seu amor nesse mundo, para sermos propagadores da paz. Começando aqui, entre nós, a igreja, e depois para fora. Porque é mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Essa era a palavra do Senhor para essa noite. Vamos dar um aplauso ao Senhor.